Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos hoje chegando ao fim de uma breve série sobre fé cristã autêntica e já consideramos alguns temas muito importantes, como por exemplo a doutrina do novo nascimento ou da regeneração, a doutrina da conversão e a doutrina da justificação. Três doutrinas fundamentais para provar a nossa condição na fé cristã. Três doutrinas fundamentais para que nós nos certifiquemos de nossa salvação. O que quero dizer é que só pode ser contado como alguém que recebeu os benefícios da graça redentora, alguém que nasceu de novo, alguém que se converteu a Cristo e alguém que pela fé foi justificado. Mas hoje nós consideraremos a quarta e a última base, ou o quarto e o último dos fundamentos de uma fé cristã autêntica. E este fundamento é o da santificação. A doutrina da santificação. Aliás, a doutrina da santificação deriva das doutrinas anteriores. O que eu quero dizer? Somente uma pessoa justificada pode ser santa na medida do olhar de Deus. E veja que eu faço aqui uma importante distinção sobre os olhares humanos, porque nós humanos podemos ter boas percepções sobre as pessoas, mas quem é que conhece o coração do homem? Só o Senhor. Só Deus. A santidade, portanto, deriva de alguém ou é experimentada por alguém que foi justificado por Jesus Cristo mediante a fé. Mas essa justificação só é possível a alguém que se converteu, ou seja, que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo. Mas só é possível ao homem a conversão se Deus o regenerar. Se tal pessoa experimentar o novo nascimento. Portanto, a santificação é uma doutrina que deriva das anteriores. E é uma doutrina que certifica a fé cristã autêntica. E certifica a nossa condição como salvos em Jesus Cristo. O texto desta manhã trata, portanto, dessa doutrina. E essa doutrina, ela tem dois desdobramentos. Ela pode ser tanto um estado quanto um processo. Essa é a maneira como as Escrituras olham para a santificação. O que quero dizer? O que significa o estado de santidade? Significa aquele estado ao qual nós fomos levados pela graça de Deus para pertencermos a Jesus. Quero dizer que todo crente é santo. Todo salvo, ele é santo. Esse é o estado do indivíduo aos olhos de Deus. Ele é separado. E se você me permite uma metáfora, basta olhar os utensílios do templo em Jerusalém, que eram separados para o Senhor. Do mesmo modo que nós, em Cristo Jesus, somos separados para o Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Esse é o nosso estado, essa é a nossa condição. É o estado propriamente dito a que fomos levados pela graça em Jesus Cristo. Mas também é um processo.
Porque apesar do estado a que fomos trazidos de separados e de pessoas que pertencem a Deus, nós temos uma caminhada na fé cristã. E nós temos uma caminhada neste mundo de enfrentamento das hostilidades, das perseguições, das tentações, do próprio mundo, da carne e do diabo. E que nós, obviamente, precisamos, à altura do Evangelho, resistir a estas coisas. Portanto, é um processo. Por isso que o próprio autor aos Hebreus afirma: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós somos trazidos a um estado de santidade por causa da redenção em Jesus Cristo. Mas nós temos o dever de desenvolver o processo da santidade na nossa caminhada. Santidade, portanto, não é algo que ficou no dia da nossa redenção, no dia da nossa salvação, mas é algo que deve perdurar por toda a nossa vida. Ela é, portanto, um estado e também um processo. Um autor do século XVIII chamado John Dagg, ele escreveu um manual de teologia, e nesse manual, que é o primeiro manual batista publicado na história, ele é de 1700 e alguma coisa, ele conceitua a santificação da seguinte maneira: santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado, regenerado, convertido, da corrupção do pecado, renovando sua natureza e capacitando-o à prática de boas obras. Graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renovando sua natureza e capacitando a prática de boas obras. A santificação também é uma obra do Espírito Santo. A santificação também é uma obra divina em nós. E isso é fato. Mas, diferentemente da justificação e da regeneração, a santificação, que só é possível a quem já é salvo, exige de cada um de nós uma atitude resoluta para agradarmos a Deus. Há uma cooperação humana nesse aspecto. E retomo, não uma cooperação humana para a salvação, mas uma cooperação humana para manter-se no caminho da santidade. Porque salvo o indivíduo precisa ser. De outro modo, ele não pode ser santo. Ele não consegue ser santo. Ele não consegue, sem a regeneração, sem a conversão e a justificação, pertencer a Deus. E, portanto, não pode ele experimentar o quadro de santidade, o estado de santidade. Por isso que a conversão exige o arrependimento e a fé do pecador, que foi regenerado, e a santidade é exigida do pecador justificado. Por isso que é regeneração, conversão, justificação, santificação. Meus irmãos, na passagem que nós lemos, Paulo está sob forte ataque. O seu apostolado está em xeque. Alguns líderes na igreja de Corinto estão atacando Paulo. E para utilizar uma nomenclatura cada vez mais corriqueira, eles estão tentando cancelar Paulo. Eles estão apresentando argumentos chamados ad hominem, que significa basicamente o seguinte: quando você não consegue derrubar o argumento de alguém, ataque. É isso que significa argumento ad hominem. Se você não tem condições de derrubar o argumento de alguém, ataque essa pessoa. E é isso que os líderes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, estavam fazendo com Paulo, atacando a sua pessoa. E quando Paulo escreve a sua segunda carta, ele o faz
com o objetivo de estabelecer uma ampla defesa do seu apostolado, inclusive buscando reconciliação com aqueles irmãos. Paulo não é um indivíduo litigioso. Apesar dos ataques contra ele, ele busca se reconciliar com os irmãos. Você ler o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, você vai encontrar exatamente isso. Um Paulo que atacado não ataca, ele busca reconciliação com os irmãos, ou com aqueles que é possível se reconciliar, inclusive seguindo o princípio que seria conhecido da igreja posteriormente: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Com todos. E a partir da metade do capítulo 6, o apóstolo ele faz uma série de apelos, cujo objetivo seria, com base no amor e com base na consistência daquela igreja, na maturidade daquela igreja, o aperfeiçoamento da santidade. Esse texto, ele encerra o bloco em que Paulo está falando sobre a maturidade da igreja de Corinto, a consistência da igreja de Corinto, uma consistência que passava pela santidade daqueles irmãos, em um mundo que se opunha à fé, conforme nós podemos ler nos versos 14 a 16, e eu quero que você acompanhe, capítulo 6, de 14 a 16, veja o que Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe que Paulo está mostrando que não há nenhuma relação, ou não deve haver nenhuma relação, nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente e o descrente, entre o santuário do Deus vivo e os ídolos. Há uma clara separação. E é isso que é santidade: ser separado ou estar separado para Deus, para a glória de Deus. Esse é o estado a que somos trazidos, mas é também o processo pelo qual nós devemos caminhar, de não apenas termos sido separados, mas mantermos-nos separados do mundo, da carne, do diabo, das trevas, de Belial, do descrente. E aqui ele está falando do elemento da associação. Inclusive, baseado nisso aqui, Paulo estaria ensinando, e a nossa confissão de fé reconhece isso, a inviabilidade do casamento entre um crente e um não crente, pautado nessa passagem. Não se pôr em um jugo desigual. Isso é desobediência a Deus. Paulo está mostrando a realidade daquela igreja. Mas além disso, o apóstolo também lembra aqueles irmãos acerca do estado a que eles em Cristo foram levados, tornando-se seu povo e membros da sua família. Os versos 17 e 18, capítulo 6, 17 e 18. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que agora Paulo está falando sobre a condição a que foram levados. E com base nessas promessas, nessas antigas promessas, citadas aqui, e que estão lá nos livros de Isaías e Jeremias, é que o apóstolo então exige um diligente trabalho de aperfeiçoamento de santidade, como povo do Senhor. Uma igreja dedicada à santidade, como povo do Senhor. E meus irmãos, nós podemos concluir inclusive que a santidade, fundamentada no temor de Deus, exige
atos diligentes dos santos, tanto no homem exterior quanto no homem interior. E eu quero desdobrar isso que eu acabei de dizer. Quero considerar isso em 3 pontos. Primeiro, a santificação é tanto no homem interior quanto exterior. O que Paulo está mostrando aqui, por meio das palavras, é que não é só uma questão interior, ou que não é apenas uma questão exterior. O que Paulo está dizendo? Não adianta você dizer que o seu coração é puro se as suas obras são más. Como também não adianta você viver de um modo clandestino, travestido, com o seu coração mau. Ao determinar que o crente se purifique de tudo que contamina o corpo e o espírito, e é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 1, de tudo que contamina o corpo e o espírito, o apóstolo estabelece o princípio de que a santidade diz respeito ao homem inteiro, a sua totalidade, o que você é na sua totalidade. O que significa isso, irmãos? Simples. O que eu sou sozinho e o que eu sou acompanhado. O que eu faço às ocultas e o que eu faço às claras. A maneira como eu me comporto como pai de família, como esposo, como marido, ou como esposo, como pai, mas também como esposa, como mãe, como filho, como filha. Tudo isso passa pelo caminho da santidade. Portanto, a santidade tem a ver com todas as dinâmicas da nossa vida. Tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com seus estudos, tem a ver com as suas relações, tem a ver com o seu namoro, tem a ver com o seu casamento. Tem a ver com tudo. Porque é um homem exterior e é também um homem interior. Por que Paulo diz isso, meus irmãos? Porque a cultura grega, e Corinto é uma cidade grega, ela está apenas a 40 quilômetros de Atenas, que é o grande centro filosófico da Grécia Antiga. A cultura grega, ela era dualista nos seus fundamentos. Eu vou explicar isso para você. Certos setores da filosofia de época, por exemplo, ensinavam que não importava o que alguém fazia com o seu corpo. Importante era salvar o espírito, já que o corpo era mau e no final seria destruído. Essa era a mentalidade dos gregos. Paulo está escrevendo para uma igreja que está no contexto da Grécia e que, portanto, convivia com essa dualidade e que, de alguma maneira, parecia estar sendo dominada por esse pensamento. Não importa o que eu faço com o meu corpo, o que importa é o que eu faço com o meu espírito. E Paulo vai dizer que não. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. É o homem exterior, mas é também um homem interior. E isso, meus irmãos, é muito importante numa época como a nossa. Numa época em que nós perdemos as molduras, numa época em que nós perdemos os limites, numa época que nós perdemos os princípios e os valores. Mas pior, numa época, meus irmãos, em que essas coisas não são questionadas apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. Meus irmãos, quantos jovens se prostituindo, quantos jovens inseridos no contexto da igreja, relacionando-se sexualmente antes de se casarem. Quantos homens e quantas mulheres, maridos e esposas, que retiraram as cercas que limitam os olhares. Quanto pecado no meio do povo do Senhor. Meus irmãos, nós podemos, por um tempo,
enganar pessoas, mas jamais a Deus. Ele nos conhece. Ele sabe os caminhos que eu tenho percorrido e os caminhos que você tem percorrido. A santidade, meus irmãos, é para o homem exterior e interior. Você entende? Isso é uma marca de quem foi salvo. Por isso que a santificação deriva da justificação, que por sua vez deriva da conversão, que por sua vez deriva da regeneração. A santificação é tanto no homem interior quanto no homem exterior. E aqui vem o primeiro ponto de aplicação. Nós precisamos santificar todo o nosso ser a Deus. Todo o nosso ser a Deus. É para a glória de Deus. Espera-se de pessoas regeneradas, convertidas, justificadas e santificadas do ponto de vista do seu estado, que desenvolvam o processo da santificação. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que a santificação exige diligência dos salvos. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade. A santidade deve ser aperfeiçoada. Isto é, aqueles irmãos não deveriam estar contentes com um tipo rudimentar de santificação, ou que valorizasse apenas o estado de santidade, mas não o processo de santificação. Santificação, meus irmãos, exige aperfeiçoamento, exige diligência, esforço de nossa parte. Parece que a gente se esforça para tanta coisa, mas será que nós nos esforçamos para sermos santos? Será que nós nos esforçamos para sermos santos quando está diante de nós a possibilidade de pecar contra Deus? Será que está diante de nós a possibilidade de sermos diligentes ou conseguirmos ser diligentes, na medida que nós estamos num contexto de hostilidade, de futilidades e de pecados e de tentações? Ou será que nós cedemos com facilidade? Santidade envolve diligência, esforço, aperfeiçoamento. É algo que Deus exige de nós. Não podemos nos contentar com um tipo rudimentar de santificação. Meus irmãos, não é possível isso. Se queremos honrar a Deus, é preciso ser diligente. E, meus irmãos, de certo modo, essas palavras do apóstolo Paulo se contrapunham aos ensinos perversos que existiam entre os coríntios. Ensinos estes que os desafiava também. No mundo caótico da cidade de Corinto, num mundo de Corinto em que, por exemplo, havia as práticas idólatras e as práticas promíscuas mais inimagináveis que nós podemos pensar. E a igreja estava inserida lá. E a igreja deveria se resguardar. Ela deveria ser mantida santa. Ela não deveria se curvar. Ela não poderia se curvar. Santa. Santidade, irmãos.
é olharmos para nós mesmos e checarmos as nossas condições diante do Senhor. Chegou um segundo ponto de aplicação. Meu irmão, o Senhor Jesus Cristo disse que é com muito esforço, né, que a gente vai ter que passar, entrar pelo caminho estreito, ou passar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Olha, não se chega a Deus, não se chega ao céu sem esforço. O que é isso, pastor? O senhor está ensinando salvação pelas obras? Não. Veja que o que eu disse é, tendo passado pela porta estreita e já estando no caminho estreito. Se você passou pela porta, você está no caminho. Mas é com muito esforço e muita luta que nós temos que caminhar. Não é para ser salvo, mas como fruto da salvação operada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Somente esses são capazes de vencer as suas lutas e as hostilidades trazidas pelo pecado. Então é com esforço, é com luta, é com muita dedicação, é com diligência que devemos aperfeiçoar a nossa santidade. Então não é ensino de salvação pelas obras, não se preocupe, não é isso. Eu estou falando na condição daqueles que já foram regenerados, convertidos, justificados e já estão no estado de santidade. Nós ainda temos uma escalada, que é a escalada de aperfeiçoarmos-nos em santidade. Temos que caminhar, meus irmãos. Eu não posso ser hoje o que eu fui há 10 anos atrás, na fé. Eu preciso avançar, e assim você também. Você tem que avançar. É preciso avançar. É o aperfeiçoar da santidade. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, Paulo também diz que essa santificação está fundamentada no temor de Deus. Ele diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Portanto, a santificação, ela está fundamentada no temor de Deus. O que significa isso? Se alguém não teme a Deus, ele não vai buscar a santidade. Mas se alguém não teme a Deus, é porque também ele não foi regenerado. E se ele não foi regenerado, ele não se converteu. E se ele não se converteu, ele não foi justificado. E se ele não foi justificado, ele continua morto em seus delitos e pecados, embora ele possa estar vestindo o terno mais bonito lançado ultimamente das obras da religião. Há muitas pessoas bem vestidas religiosamente. A boa vestimenta de muitas das pessoas impressionam, mas não a Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o interior. Se não me equivoco, era Spurgeon que dizia que a única diferença entre um ímpio sem obras da religião e um ímpio com obras da religião na sepultura se assemelhava à morte de alguém perdido na condição de indigente ou alguém perdido vestido com terno e gravata. Ambos iriam para o mesmo lugar. As obras da religião podem ser importantes, mas elas não salvam. Elas não salvam. Cristo salva. E quando Cristo salva, isso muda a nossa mente e o nosso coração. Por isso que nós nos convertemos. E a conversão é exatamente isso. É você dar o rosto para alguém que antes você dava as costas. Isso é conversão. Fundamentada, portanto, no temor de Deus. Meus irmãos, a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo em Cristo
não excluía a necessidade do temor a Deus. Exatamente por causa da proximidade com Deus, que o pecador é trazido por obra da graça, o temor é fundamental para essa relação. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versos 15 e 16, afirma, 1 Pedro 1, 15 e 16: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Qual é a causa, ou qual é a base para o chamado divino, para nós sermos santos? O fato dele ser santo. Por quê? Todos nós, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos temer este Deus que é santo. E por isso devemos trilhar o caminho da santidade. Temer a Deus, meus irmãos, diz respeito à consciência de quem Ele é, contrastado a quem nós somos. Isso é um detalhe importante. Quanto maior e mais abrangente for a nossa visão de Deus, maior será a percepção que teremos de nós mesmos. E não será boa a visão que teremos de nós mesmos. Por causa da grandeza de Deus. Mas por outro lado, meus irmãos, quando o temor a Deus se ausenta da mente e do coração de um homem, abrem-se muitas janelas para uma vida de pecados. Quando falta o temor a Deus, abrem-se muitas janelas para uma vida de pecados. E nós precisamos levar essas coisas em consideração. É necessário, meus irmãos, e aqui chega ao terceiro ponto de aplicação, e também o último ponto, é que nós precisamos conhecer a Deus. E a partir deste conhecimento, entender o que consiste a santificação. Você não terá, eu não terei, uma percepção clara do que é santidade, do que é santificação, se nós não conhecermos a Deus. Se nós não empreendermos buscar a Deus. Se nós não clamarmos ao Senhor. A santidade como um processo é um grande desafio que todos nós temos, meus irmãos. Que todos nós temos. Mas é a exigência de Deus para nós. Meus irmãos, num tempo tão difícil, um tempo tão doído, um tempo tão complicado, num tempo, meus irmãos, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, e falo especificamente pelas realidades que eu conheço da igreja evangélica brasileira, é indiferente, é ineficiente, está corrompida, está perdida. E eu não estou falando daquela igreja que o Senhor Jesus conhece, dos salvos e selados do corpo de Cristo. Eu estou falando da igreja como movimento. Porque os salvos, os que pertencem a Cristo, os que foram regenerados, converteram-se, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus, foram por isso justificados, foram separados como santos para Deus e vivem como santos para Deus, esses estão guardados. Esses estão guardados pela mão poderosa do Senhor e ninguém pode arrebatar-nos das mãos dele. Isso é fato. Mas o movimento, tristeza em cima de tristeza. Mau testemunho em cima de mau testemunho. Discussões públicas entre crentes, promovendo gargalhadas do diabo e de seus enviados. Uma igreja corrompida, uma igreja
ineficiente. Quarta-feira passada eu fui questionado, no momento de perguntas, por uma de nossas irmãs, sobre exatamente este ponto que eu estou mencionando aqui. E eu ofereci uma metáfora para entender o cenário da igreja evangélica brasileira. E eu termino o sermão desta manhã com essa metáfora. Você tem acompanhado notícias afirmando que o movimento evangélico no Brasil está crescendo, não é? A estimativa é que são várias igrejas semanalmente sendo abertas no Brasil afora. Nós temos os testemunhos de muita gente que está se convertendo. Hoje nós somos, em termos estimativos, aproximadamente 40 milhões de cristãos evangélicos. Mais ou menos 1/5, para arredondar, da população brasileira. Se acrescentarmos os católicos, por conta dos seus princípios e porque sociologicamente eles são designados cristãos, embora não acreditem na justificação pela fé, porque para eles a justificação é pelas obras, isso está lá no catecismo da Igreja Romana. Mas se nós acrescentarmos os católicos, certamente os católicos praticantes, esse número ultrapassa mais da metade da população brasileira. Mais da metade da população brasileira com princípios cristãos. Qual a metáfora? Uma das metáforas que a Bíblia utiliza, e Jesus faz essa metáfora lá no Sermão da Montanha, é dizer aos seus discípulos assim: vocês são a luz do mundo. Está escrito isso na sua Bíblia? Vocês são a luz do mundo. A ideia de luz ali é bem interessante, que é a ideia de um candeeiro, né? Que era levado pelas pessoas de um lado para o outro, para iluminar o caminho, para iluminar a casa. Cada um tinha lá o seu candeeiro, como se fosse uma lanterna, né? Ou como se fosse a própria lanterna do celular. E aí nessa metáfora, eu disse e digo: imagine, meus irmãos, que nós apaguemos todas as luzes desse salão e está uma noite escura, nem a lua coopera com a claridade. Está completamente escuro. Se eu peço um irmão para acender a lanterna de seu celular, vai iluminar um pouco, mas não o suficiente. Mas se eu peço a um segundo irmão, vai aumentar a luminosidade. A um terceiro irmão, mais ainda. Se eu peço a todos que acendam a lanterna do seu celular juntos, nós vamos ter uma claridade muito maior do que se tivéssemos apenas um irmão, ou 2 ou 3, com as suas lanternas acesas, não é verdade? Maior intensidade de luz. A metáfora é: se nós somos luz do mundo e o número de luzeiros está crescendo, por que as trevas não diminuem no Brasil? Por que as trevas não diminuem na sociedade? E treva é treva, não tem esse negócio assim, isso aqui é muita treva, isso aqui é pouca treva. Não, treva é treva, escuridão é escuridão. Por que cresce o número de crentes? Por que tem tanta gente se convertendo? Por que tem tanta igreja abrindo, mas as trevas continuam dominando? Tem alguma coisa errada. E eu não creio que a coisa está errada pelo lado do Evangelho de Jesus, não. Está pelo lado da natureza do tipo de gente que está se convertendo. Que na verdade pode estar se convertendo a qualquer coisa menos a Jesus Cristo. Porque sendo Jesus Cristo a luz do mundo, Ele nos torna luz também. Ele nos faz luzeiros. Então há alguma coisa que não bate, alguma coisa que não está correto. Nós temos o crescimento do número de lâmpadas acesas, mas consequentemente temos o aumento do número das trevas. É uma coisa que não bate. Algo não está batendo. E se algo não está batendo, meus irmãos, nós precisamos
reconsiderar os nossos caminhos. Precisamos reconsiderar a nossa fé, checando a autenticidade dela. A autenticidade da fé cristã. Que ela é autêntica, nós não temos dúvidas. Mas se a nossa fé é autêntica, é outra coisa. Meus irmãos, é algo extremamente desafiador a todos nós, mas é uma exigência. E nós precisamos buscar a Deus pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude em nossa caminhada para vivermos honrando e glorificando ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a santidade está fundamentada no temor a Deus. Exige-se de nós diligência, esforço contínuo para seguirmos a vereda da santidade. E a santidade não é uma coisa só aqui dentro, é também fora. Mas também não é só fora, mas aqui dentro. Porque se for aqui dentro e não for fora, falsidade. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, se o exterior reflete o interior, e o exterior é ruim, é mau, é podre, é porque o interior também é. Mas o contrário também não é possível. Tentar a exteriorização da santidade, mas aqui dentro, sermos qualificados, como Jesus mesmo disse, referindo-se a um grupo de fariseus, como sepulcros caiados. Que Deus nos ajude, nos livre do mal, nos fortaleça na fé e glorifique o seu nome através de nossas vidas. Amém.